A diferença é o que nos faz plurais. O convívio com pessoas diferentes de nós nos faz ver o mundo com outros olhos, ter novas perspectivas de vida e ampliar os nossos horizontes. Encarar a diferença como aspecto positivo é o primeiro passo para a compreensão mais integral do ser humano. E é também a forma de permitirmos que todos possam ter uma vida mais plena. Conviver de forma inclusiva com pessoas que têm síndrome de Down pode ser um desafio para muita gente. A informação e o conhecimento podem ser um grande aliado para enfrentar o preconceito. A síndrome de Down é uma normalidade cromossômica em que um indivíduo nasce, ao invés de nascer com 46 cromossomos, que é o normal, ele tem um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21, ele tem, no caso, 47 cromossomos, e esse cromossomo a mais causa uma alteração no desenvolvimento do embrião do bebê, no desenvolvimento durante a gestação, e também mais tarde vai ocasionar alguns problemas, algumas doenças, algumas morbidades relacionadas com o fato de ter um cromossomo a mais. Então, o normal seria a pessoa ter 2 cromossomos 21. E quem tem síndrome de Down tem 3. Exatamente. E é esse a mais que é o que causa todas as alterações. Isso mesmo. Nós somos só nós dois aqui em casa. E o Ricardo vai para a escola de manhã e 3 vezes na semana ele passa o dia. Então ele tem treinamento físico, ele tem teatro. E os outros 2 dias ele faz natação. Então ele tem 3 dias da semana que ele fica... Terça, quarta e quinta, o dia todo na escola. O dia todo na escola. E segunda e sexta ele fica em casa. Aí ele tem a natação. Tarde, aí ele tem que fazer natação. Aí ele tem natação. Tem natação à tarde. Então ele tem bastante atividades. Tem bastante. E o fim de semana ele sempre quer sair, ele quer dançar, ele sempre tem muita coisa. Eu sou assim meio agitado, eu gosto de ser feliz. Assim, de dançar. E como é que é o diagnóstico dessa síndrome? Geralmente o diagnóstico é feito depois que o bebê nasce, né? Então o que acontece? O bebê nasce com algumas características faciais, algumas características físicas que fazem com que os médicos suspeitem de que ele seja afetado por síndrome de Down. E nesse caso é feito um exame citogenético, que é um exame da análise dos cromossomos. Esses cromossomos eles podem ser identificados no microscópio. Então é feito um exame de sangue no nenê e a partir desse sangue é feita uma análise no microscópio e essa análise identifica, então permite ao citogeneticista, ao laboratorista, identificar a presença de 3 cromossomos 21 ao invés dos 2 cromossomos normais. E essa confirmação é super importante porque ela pode falar qual é a causa da síndrome de Down. Existem 2 possibilidades, que a doença seja causada por trissomia livre, ou seja, 3 cromossomos 21 separados, né, que não estão unidos, ou que o bebê tenha síndrome de Down por translocação. O que significa isso? Que um dos cromossomos 21, o cromossomo 21 que está a mais, ele esteja grudado num outro cromossomo. Isso a gente chama de translocação. Isso é muito importante de saber, porque isso não interfere no futuro do nenê. O fenótipo, a aparência física ou as características da doença não modificam por uma trissomia livre ou por uma translocação. Mas isso pode influenciar na questão de haver outro bebê afetado na família no futuro. Então tem a chance de herdar aquela alteração. Exatamente. E quando é a trissomia livre, como essa que tu explicou, não tem chance de herdar. Não é herdado. Como foi perceber que ele era especial, que ele tinha síndrome de Down? Eu só descobri, eu achava que ele tinha um atraso motor. Eu não sabia que ele era Down. E aí eu só descobri com 5 meses. E aí com 5 meses a gente já começou o tratamento, logo em seguida. E descobriram com 5 meses, mas foi como? Foi no médico? Foi no médico. Vocês... Eu notei que ele tinha a cabecinha mole, que a boquinha era aberta, que ele era mais... Então aí eu comecei, o médico também se passou um pouco, ele não notou. Não notou. Eu fui na maternidade para saber, porque eles não me falaram nada, eles também não tinham notado. Uma coisa que a gente nota, que a senhora estava falando, é essa flacidez, os médicos dizem hipotonia, né? Uma coisa de ser um pouquinho mais mole. O primeiro médico me disse que era um atraso motor. Aí depois é que eu descobri que era Down. Outra coisa são as pregas, assim, do lado dos olhos. A mão, às vezes, isso, a linha na mão, aqui no meio, isso. Os dedos no pé são separadinhos, né? Isso, mas ele não tem. Ele não tem? Não tem. Tá. Isso são coisas importantes, porque quanto antes reconhecer essas coisas, a gente pode começar
o estímulo mais cedo. precoce. Mais né? cedo. E como foi descobrir isso do ponto de vista de a parte Ninguém está sentimental? preparado para ter filho com problema, né? Então foi difícil. O choque da notícia é difícil. Mas eu tinha passado por uma pior, que eu perdi um filho. Então, mais importante que o Ricardo estava ali. Então eu não teve aquela dificuldade que eu senti que outras mães tiveram, eu não tive. Eu só fui à luta, só isso. Como que costuma ser a reação dos pais no momento em que recebem um diagnóstico de que o filho tem síndrome de Down? Então, muitas mães só vão saber no pós-natal, né? Depois que o bebê nasce. Então, para algumas elas negam naquele momento, né, que isso foi um erro, né, porque ainda tem a possibilidade ao fazer o exame de cariótipo que não seja. Quer dizer, no primeiro momento a tendência pode ser de não acreditar. De não acreditar, de negação, né? Logo após o momento da notícia que a gente chama, né? Passando por esse momento de negação e depois ao fazer o exame, ela começam a trazer outras questões. Ou ela passa a super proteger essa criança, como sendo o bebê deficiente, né? O bebê que vai precisar da demanda dela por muito tempo. Então ela super protege. Ou ela passa por muito tempo negando a deficiência. Ah, tudo bem, ele é diferente, mas ele é normal. Então, até a família poder entender que ele é diferente, mas que ele tem possibilidades, isso tem uma demora. Por quê? Historicamente, essas pessoas sempre não foram aceitas no meio social. E dentro da família, porque se a gente for pensar, tem essa mesma situação de ter que conviver com uma diversidade dentro da família. Exatamente. Uma família com 2 filhos, um deles tem síndrome de Down e o outro não, ou 3. Como que se deve orientar os pais a lidar com essa diferença dentro de casa? E que esse pai vai ter que entender que um tem uma limitação maior, né? E que também às vezes ele não dá limite para esse filho, porque muitas vezes o pai do filho, né, o pai da criança, do adolescente com síndrome de Down, por super proteger ou por ver que ele tem muitas dificuldades, ele não dá o limite e esse menino acaba tomando o espaço do outro, do irmão, né? Porque ele é o centro da atenção. Então a gente também tem que orientar essa família que esse menino, não que ele vai ser tratado igual ao irmão, mas que ele também precisa de limites para se organizar internamente e ter a organização interna e poder lidar com tudo que vem da demanda do externo, né? Então, de novo, são cuidar com os extremos, nem super proteger, Exatamente. correndo risco até de daí descuidar da criança que não tem a síndrome dentro de casa e ao mesmo tempo não rejeitar e imaginar que não adianta estimular, não adianta fazer nada porque não vai ter resultado. Exatamente. Eu acho que o Ricardo, tanto na parte afetiva também, que ele é muito amoroso, que ele é uma pessoa muito positiva. E como é que a gente cultiva isso? Porque eu pergunto isso porque se não tem o ambiente propício, a pessoa com síndrome de Down pode até se tornar difícil de lidar. Sim, né? pode. Mas a gente vê isso, que o Ricardo é uma pessoa muito querida, calorosa. O acreditar nele, o elogiar, o sempre, mesmo que fizesse alguma coisa errada, sempre acreditar que ele ia fazer certo. Sempre dei o voto de confiança. Hoje ele mexe num som, num DVD, numa coisa melhor do que eu. Às vezes eu tenho que chamar para perguntar como é que se faz aquilo ali. A gente conversava sobre a fase difícil que foi com a avó dele, com a sua mãe também. Sim, né? que a minha mãe teve Alzheimer e foram 11 anos da doença e o Ricardo participou sempre. De cuidar da avó, de ajudar na alimentação, de tudo, de dar comida na boca, de fazer tudo. De mexer na cama, de levantar a cama, de baixar, que a gente tinha cama hospitalar, né? Ele foi um grande parceiro. Foi um grande parceiro. E nós não tínhamos enfermeiro à noite e sempre que ele levantava, ele vinha ver. Se ele notava alguma coisa diferente, ele me chamava. Algumas técnicas de estimulação podem contribuir para o desenvolvimento inicial do bebê. A estimulação visual deve ser oferecida desde o nascimento. Ela deve ser feita com o rosto humano, que atrai muito o bebê, e com objetos coloridos. A voz da mãe pode ser utilizada como estímulo auditivo,
tanto em conversas tranquilas quanto cantando músicas. Também podem ser usados objetos que produzam som. O contato com diferentes materiais propicia a maior experiência sensitiva das crianças. É também importante estimular o equilíbrio. Isso pode ser feito com brincadeiras. Não se pode esquecer do estímulo social. Desde cedo, os bebês devem ter uma vida semelhante à de outros bebês. Passeios ao ar livre e banhos de sol devem fazer parte da rotina. Que tipo de problema a criança com síndrome de Down vai ter ao longo da vida? Todo bebê que nasce, ele precisa ser examinado por um cardiologista para detectar se há alguma normalidade cardíaca, que nesse caso, então, vai ser tratada, vai ser operada ou vai ser usado algum medicamento, enfim, o tratamento então, que esse é for um grande necessário. cuidado que tem que se ter com um nenê com síndrome de Down. Muito importante. O problema no coração. Muito importante. Tem a questão também de as crianças serem mais hipotônicas, né? Serem mais molinhas do que as crianças que sem síndrome de Down. Como é que é isso? Exatamente. A questão da hipotonia, ela pode ser muito melhorada com os exercícios de fisioterapia. Então, os bebês Down, desde pequenininhos, eles realizam exercícios com fisioterapeutas que fazem com que eles tonifiquem a musculatura. Algumas pessoas com síndrome de Down tendem a se tornar sedentárias, o que pode levá-las a ter problemas como obesidade, diabetes, colesterol e triglicerídeos altos, hipertensão e doenças cardíacas. Para evitar que isso aconteça, recomenda-se estimular a prática de atividades físicas desde a infância. Além de contribuir com a condição física, os exercícios ajudam a estimular a autoestima e o equilíbrio emocional. Ninguém está preparado para ter filho com problema, né? Então é um susto, é um medo do amanhã. E o que eu conhecia de Down, eles não tinham passado de nada. Eram as pessoas que não estudaram, que não foram para a escola, que não faziam nada. O Down que eu conhecia. Então eu queria que fosse diferente, e eu consegui. Hoje vemos muito mais crianças e adultos com síndrome de Down nas ruas. Isso significa que as pessoas estão saindo de casa e buscando sua inserção social. Você convive com pessoas com síndrome de Down? Olha, na minha família não tem ninguém. Sim, tenho na minha família. Bom, o meu bebê ele tem síndrome de Down, né? Ele é um bebê que ele requer mais cuidados e eu procuro cuidar bem dele, né? Na sala da minha filha hoje tem uma, né? E desde a primeira série ela vem, hoje ela está na 6ª série. Esse ano quiseram mudar ela de turma e ela não quis, porque as crianças já estão acostumadas e dão atenção. Eu acho que a experiência foi bem legal. Eu quero colocar ele em escola pública, junto com os outros, né? Eu acho que inclusão, né? Ele tem o direito dele, que ele é normal como todas as crianças. A gente sabe que essas pessoas que têm essa síndrome de Down, elas têm condições sim têm habilidades para diversas funções. Eu acho que pode ser inclusa sim, com certeza. Eu acho que tem que ter que rever as questões, vamos dizer assim, políticas em relação às pessoas deficientes. As pessoas com síndrome de Down podem ter filhos? Sim, os pacientes afetados por síndrome de Down, eles podem ter filhos. Os meninos, geralmente os homens com síndrome de Down, eles são inférteis, eles têm diminuição da fertilidade. Então é muito difícil que um homem adulto venha conseguir a ter filhos de formas naturais. Já as mulheres não, as mulheres elas têm fertilidade normal e elas podem vir a ficar grávidas e terem filhos. E elas podem vir a ter filhos afetados por síndrome de Down. Não necessariamente elas podem ter filhos normais, mas também podem vir a ter filhos com síndrome de Down. Uma pessoa com síndrome de Down será dependente por toda a vida? De certa forma, sim. Como a síndrome de Down significa uma série de problemas que vão acontecer ao longo da vida do indivíduo, a pessoa necessitará de alguns acompanhamentos e, inclusive, muitos deles são dependentes para as tarefas comuns, né? Então, para os cuidados diários do dia a dia, para o aprendizado. Então, de certa forma, sim, eles são dependentes. Pessoas com síndrome de Down vivem pouco? Não.
Hoje em dia nós sabemos que não existe mais essa questão da diminuição do número de anos que a pessoa vai viver. Antigamente, como havia poucos cuidados de saúde, as pessoas com síndrome de Down, elas logo tinham doenças, problemas que não poderiam ser tratados, então isso levava ao óbito. Hoje o que a gente sabe? Que com os cuidados de saúde que estão disponíveis, os problemas podem ser tratados e uma pessoa com síndrome de Down pode viver até a velhice. Mas aí quando tu fica com a tua mãe, o que vocês fazem juntos? Eu beijo ela no rosto. Ah, não gosto. No rosto? E que mais? Na mão? E deu. Deu, tá. Mas e vocês gostam de ver TV? Gostam de caminhar por aí? Conversar? O que vocês gostam de fazer? Caminhar com a mãe. Gostam de caminhar? Como é que tu vai pra escola? Sozinho. Vai de van? Eu já tinha uma pessoa, um conhecido nessa escola, já tinha sido indicada. E o meu sonho era ir pra lá, era uma escola, era cara, era particular, mas eu tinha muita vontade de colocá-lo lá e consegui. E ele tá lá até hoje, 25 anos. Ele entrou em 85. Essa mulher que me fez ser homem de verdade. Essa mulher que fez ele ser homem de verdade. Trabalhar com ele é muito gostoso porque tudo que tu pede para ele fazer, ele faz com muita vontade, muita dedicação. Ele é muito carinhoso, os movimentos, me abraça, ele se sente uma pessoa assim, ó. Pra mim, eu tô aprendendo mais com ele do que ele comigo, entende? Eu percebo que a família investe bastante nas habilidades que ele possui. O Ricardo é um aluno que tem uma habilidade física muito boa, ele se envolve muito na parte desportiva, na parte de dança. Inclusive, na escola, o Ricardo é praticamente o professor de dança de todos os outros, porque no recreio, nos momentos de integração, de festa da escola, é os shows que o Ricardo dá. Hoje o que a gente tem sugerido, né, para as famílias é que essa criança tenha o maior contato mais cedo possível com crianças dentro do padrão da dita normalidade, né? Que ela não entre para um espaço especial, no sentido de segregação, de convivência só com anormalidade, com deficiência. Por quê? Porque o modelo que ela vai ter, que ela circula, vai ser o modelo de deficiência. Então, quanto mais ele circular e conviver com pessoas que tenham possibilidades, melhor vai ser o desenvolvimento dele, tanto no aspecto de linguagem, né? Então, o ideal é que a criança frequente uma escola normal, capacitada, habilitada para receber essa criança, e além disso tenha as outras coisas que a criança com síndrome de Down precisa às vezes, né? Fisioterapia, fonoaudióloga, os serviços de apoio. Os serviços de apoio além da escola. Exatamente. É a escola que ele frequenta e eles fazem as 4 categorias, que é artes cênicas, dança, música e folclore. E eles estavam no estadual com as 4 categorias. Tiraram o primeiro lugar, foram para o nacional agora com o folclore. A natação ele entrou por motivo de saúde, porque ele era muito frágil, tinha muita pneumonia. Tá? Aí lá na natação ele começou a competir. Aí começou na escola. Aí foi para as Olimpíadas. Aí no teatro também, eles começaram a fazer aquelas coisinhas dentro da escola, no fim ficou a nível nacional, que já foi 2 vezes, né? E como costuma ser a adolescência desses pacientes? Vai depender da possibilidade de inclusão dele, né? Se esse adolescente estiver lá no ensino fundamental, né, nos anos finais, ele vai ter uma história. E principalmente se chegar ao ensino médio e depois na universidade. Já tem casos, né, de sujeitos com síndrome de Down já na universidade que a gente acompanha. Eles têm uma história da sexualidade, de conflitos e de identidade como um adolescente dito normal, né? Crise de adolescente como outro, né? De processos de identidade com o grupo, enfim. Quando ele não convive, que ele é de um grupo especial, a gente observa a questão da sexualidade. Eles não têm um limite para se manipular, né? Eles não têm esse limite, eles não aprendem o limite. A gente percebe que eles atuam em vários espaços, né? Um menino, adolescente de 16 anos, numa escola regular, ele não vai ter um comportamento assim na escola, porque aquele grupo não vai tolerar, né? E o que a gente observa do adolescente incluído, o grupo
cobra, né? E na vida adulta de um paciente, de uma pessoa portadora de síndrome de Down, como fica a questão da inclusão no mercado de trabalho? Na questão da vida adulta, o que a gente tem visto agora, nesse momento, é que essas pessoas estão chegando no ensino mais qualificado e até profissionalizante, e alguns chegarão no meio acadêmico, nem todos. Então a história de vida deles enquanto adultos não será a mesma daqueles sujeitos com síndrome de Down do passado ou que ficaram em instituição especializada. Então isso está em constante evolução. Imagino que seja até difícil colocar um limite até onde dá para ir. Eles estão tendo melhor qualidade de vida. Eu fui há 6 anos. Há 6 anos aqui na escola. Estudo bastante. Quase famoso, paisagista. Aqui, todo mundo aqui são síndrome de Down também aqui. É só porque eu sou especial, sou síndrome de Down, eu faço tudo. Eu vim pra cá para as 3 da tarde aqui, para basquete, jogar futebol, qualquer coisa. Ele teve uns 2 anos aqui no Cristo, depois ele saiu daqui e voltou para a escolinha normal. Eu achei muito importante ele conviver com outras crianças, porque para ele aprender a se relacionar. O Daniel tem uma vida bem diversificada, várias atividades que ele troca o dia todo e fora outras atividades extra que ele participa também. Isso tudo ajuda no desenvolvimento deles, né? Na pessoa com síndrome de Down é muito importante essa parte de experimentar várias coisas, né? E isso tudo ajudou no desenvolvimento dele, que hoje ele é um rapaz bem desenvolvido, bem participante, participa não só aqui desse convívio com especiais como ele, mas também com o pessoal dito normal, né? Quando eu comecei a nadar, eu tinha 18 anos. Ah, tu já tinha 18 anos quando começou a nadar? Sim, eu tinha. Quem tem tanta medalha assim é o quê, hein? Eu acho que é um multicampeão, né? Sim, é. Tu te sente vencedor? Eu sinto. É? Sinto. Ah, e tu joga futebol? Sim, eu jogo. Joga? Já jogo futebol, basquete, handebol. Aonde que tu joga tudo isso? Lá na minha escola, lá. Eles fazem bastantes esportes. Exercícios também. Exercícios? E tu gosta de fazer exercícios? Eu sempre gostei de fazer. É? Eu sempre gosto de fazer. Até zoar. Um dos principais problemas que enfrentam os pais e cuidadores é a falta de informação sobre a síndrome de Down. Livros, vídeos e sites compartilham experiências de quem convive com a condição no dia a dia. 2 boas dicas são o filme Do Luto à Luta, de Evaldo Mocarzel, e o livro Filho Eterno, de Cristóvão Teza. Aqui na TV Brasil você pode assistir o programa especial. E na internet vale conhecer os sites da APAI, da Fundação Síndrome de Down, do portal Síndrome de Down e da Associação Reviver. Gostaria de falar que eu sou um cara feliz, alegre.